Isso. Então é isso, né, gente? Nossa 10ª aula, 11ª aula, não me lembro mais, certo? E a gente vai continuar aí a ótica geométrica agora, vendo os princípios da ótica geométrica e algumas aplicações desses princípios, né? Então, os princípios da ótica geométrica são 3. A gente vai ver o princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da independência dos raios de luz e o princípio da reversibilidade dos raios de luz, certo? Esses são os 3 princípios da ótica geométrica. A gente vai ver cada um deles na aula de hoje e ver a aplicação do primeiro, certo? Então, o primeiro, né, esse é o princípio da propagação retilínea da luz, que diz que nos meios homogêneos, isotrópicos e transparentes, a luz se propaga sempre em linha reta. Então, ó, você consegue ver, visualizar essa imagem, que dá para ver, assim, as frestas da luz através das folhas das árvores, né? Você vê as frestas de luz passando, você consegue ver que ela não se curva, não tem nenhuma fazendo uma curva, todas elas estão retas. Vocês conseguem identificar isso? Chegou mais alguém? Gente, eu vou tirar, agora que eu percebi, eu tenho que tirar o fone, porque eu não sei, eu gravei a outra aula todinha e agora eu percebi que eu não sei se o que os outros alunos falaram vai sair na gravação. Esqueci desse detalhe. Alguém fala alguma coisa aí para ver se o som tá bom. Oi. Mas dá certo, valeu. Pronto. Então, aqui, ó, a luz se propagando em linha reta e aqui um laser, né? A gente tem a luz do laser em linha reta. Eu sou dessas, eu vou desligar aqui a câmera rapidinho, só que eu vou pegar o meu laser ali para ver se dá certo. Vou mostrar para vocês isso. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe derruba tudo ao vivo. Eu, como boa lesada que sou, já derrubei minha mesa digitalizadora no chão. Tá trancado. Esse é o laser que eu uso. Laser astronômico. Atualmente eu uso com a minha filha lá no quintal, vendo as constelações. Deixa eu aceitar aqui. Chegou Naya. Dá para vocês verem? Dá sim. Ai, mas não dá para ver o caminho, né? Quando tá de noite, aqui ao vivo, né? Dá para eu ver o verdinho, assim, por causa das partículazinhas. Dá para vocês verem? Dá não. Pra vocês verem só um pouquinho de nada, mas não vai funcionar. E para eu ir lá para a cozinha, não dá não. Não tô querendo sujar minha cozinha toda soprando farinha lá para vocês verem. Então, fui buscar, mas não deu certo. A ideia era reproduzir essa imagem aqui do laser e conseguir mostrar para vocês mesmo que por mais que a gente mova, a gente pode fazer o que for, a luz sempre fica reta, ela não se curva, certo? Então, esse é o primeiro princípio, né? A luz nunca se curva, ela sempre se propaga em trajetórias retilíneas. Deu para entender isso? Essa parte? Deu sim, já. Pronto, então vamos lá. Então vamos para o segundo princípio. Tá errado.
o princípio da independência dos raios de luz. Aí esse princípio ele diz assim: ao cruzarem-se, dois raios de luz atravessam um ao outro como se inexistissem mutuamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eles se cruzam assim, ó, quando eles se encontram, eles se atravessam, eles passam um pelo outro como se o outro não tivesse nem lá, como se o outro não existisse. Ou seja, um raio de luz não interfere na trajetória do outro. Deu para vocês entenderem isso? Isso quer dizer? Se vocês verem aqui nas Pra imagens. mim deu. Oi? Pra mim deu pra entender isso, porque, tipo, dava pra ver, né, no dia a dia, numa festa, alguma coisa assim. Exatamente. Você vê assim, ó, em vários canhões de luz desses aqui, dessa primeira imagem, você vê que esses feixes de luz, eles se cruzam em diversos pontos. A gente vê assim os momentos, em várias vezes eles se cruzam e nem por isso nenhum deles sofre alteração na sua trajetória. Nenhum deles descreve uma trajetória que não seja reta. Então, um raio de luz não interfere no outro, certo? Deu para entender também? Deu. Só uma duvidazinha. Porque ele vai, tipo, se expandindo. Tipo, na representação de uma onda sonora. Professora, será que você poderia repetir de novo? Posso sim. Peraí, deixa só a Rita terminar a pergunta dela, que eu acho que deu um probleminha lá, ela parou o áudio. Meu irmão voando Mas, aqui. não, tudo bem. Criança, nós não segura. É porque eu tenho dois aí, eles perdem. Mas, tipo, numa representação de onda sonora, que ela começa bem pequenininha, o arco, aí vai aumentando gradativamente. Isso acontece com a luz ou não? Porque nesse Depende. exemplo da segunda foto, é mais ou menos o que está acontecendo. É porque depende do feixe de luz. A gente tem, quando o feixe ele é divergente, aí isso acontece. Que no feixe divergente é esse, que eles começam aqui juntinhos e os raios de luz, eles se afastam, enlarguece, certo? Então, o feixe de luz divergente é esse tipo da segunda imagem, que ele começa mais juntinho, ele vai se espalhando, se afastando do decorrer da trajetória. Essa é a sua pergunta, né? Você estava dizendo? É, Porque a gente tem vários. A gente tem o oposto, que eles começam mais largos e terminam num ponto em comum, que seria o feixe convergente. E a gente tem também os paralelos, que é como nessa primeira imagem, que eles têm a mesma distância o tempo todo, certo? A gente tem esses três tipos. Nessa primeira imagem seria um paralelo e nessa segunda seria um divergente. Aí, Samantha, eu estava falando que esse é o segundo princípio da ondulatória, que diz, né, que quando dois raios desses se cruzam um com o outro, aqui a gente, nessa segunda imagem, a gente tem quatro, né? Eu gostei dela porque ela é mais clara, assim, dá para a gente ver bem claramente esse espaço aqui que eles se cruzam, né? Que um raio de luz cruza o outro. Essa representação, a gente está falando de raio de luz, mas aqui nas fotos a gente tem feixes, né? A gente não tem um raio de luz só. Mas é porque para a gente conseguir visualizar melhor o que está acontecendo, certo? Então, quando eles se cruzam aqui, esse princípio diz que um não vai atravessar pelo outro como se o outro não tivesse nem ali, entendeu? Um não influencia na trajetória do anterior, tá entendendo? Tipo, a gente tem aí quatro Show. feixes de luz e um não vai interferir na trajetória do outro. Eles se atravessam como se fossem fantasmas. Eles se atravessam e um não altera a propagação, a direção de propagação do outro, certo? Aí chegou mais alguém. Certo. Então deu para entender, Samantha?
Bora lá. Agora a gente vai para o terceiro princípio da ótica, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Nomezinho difícil, que na maioria das vezes eu esqueço como é que fala. Reversibilidade quer dizer que a trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando se inverte o seu sentido de propagação. Então, veja só. A gente tem a trajetória aqui nessa imagem, tá vendo? Nesse sentido, vem daqui, começa aqui, aí vem, bate nessa superfície e é refletida para cá. Ou seja, ele começa aqui e termina aqui. A gente tem esse sentido. Tá vendo a trajetória, né? Agora, se a gente inverter o sentido dessa trajetória, no lugar de começar aqui, ela terminar aqui e começar aqui, aí a gente tem exatamente a mesma trajetória. Ou seja, a trajetória não muda, fica exatamente igual, mesmo quando a gente inverte o sentido de propagação desse raio de luz. Vocês deu para entender? Conseguem identificar aqui, ó, que a trajetória é igual nessas duas situações, porém o sentido de propagação desses raios de luz estão invertidos? Professora, isso também pega tipo o exemplo daquele da iluminação das antigas esfinges, né? Que eles faziam. Sim, que eles usavam espelhos para iluminar algumas salas específicas. É isso que está querendo dizer, né? É. Peraí, chega a Emily, deixa eu aceitar ela aqui. É exatamente isso, Samantha. Eles usavam esse. Na verdade, eles usavam a reflexão, né? Para iluminar algumas salas específicas. Eles iam colocando espelhos, os espelhos iam direcionando a luz do sol, já que tinha algumas salas lá que não tinham janelas e tal, ficava dentro dos templos, e eles usavam espelhos para conseguir iluminar o lugar. Gente, como os egípcios eram inteligentes, né? Às vezes eu paro para pensar assim, que era incrível o nível de conhecimento que eles tinham naquela época. Foi realmente impressionante. Aí aqui a gente tem uma situação do dia a dia, que a gente vê aí a aplicação do princípio da reversibilidade. Duas pessoas num carro, uma dirigindo e a outra lá no banco do passageiro. Então, essa aqui, ó, vai ser a trajetória dos raios de luz, tá vendo? Veio para cá, bateu na superfície do espelho. Deixa eu... Isso aqui devia ser linha reta, mas isso faz vista grossa para mim, né? Aí, deixa eu mudar de cor para... Aí a gente vê ele se refletindo, certo? Então, esse desenho todo para quê? Para dizer para vocês que a trajetória é a mesma, independente do sentido de propagação. Veja só. Esse raio de luz, aqui, ó, o que ela tá vendo, o que essa moça aqui tá vendo, ela tá vendo essa trajetória aqui, ó. A luz sendo refletida por essa moça, tá vendo aqui de trás? A luz tá indo para lá, ó. Tá indo para lá. Bate na superfície do espelho, é refletido para ela, certo? Então, ela tá vendo esse sentido aqui, ó, saindo da moça aqui de trás, bate no espelho e chega até os olhos dela. Então, a motorista, quando ela olhar aqui no espelhozinho, ela vai estar vendo os olhos da passageira, tá entendendo? Vai ser os olhos da passageira que vai estar refletindo aqui no espelho para a motorista. Porque, ó, de onde tá saindo o raio de luz? Tá saindo dela, tá vendo? É ela que tá refletindo. Então, bate aqui e ela vê essa imagem, ela vai conseguir ver os olhos da passageira. Porém, se a gente inverter o caminho, e o raio estiver saindo aqui da motorista, sai da motorista, bate no espelho e vem até os olhos da passageira. Então, agora, a passageira vai ver aqui no espelho a imagem da motorista. Então, vocês estão entendendo
que cada uma delas vai ver uma imagem da outra no espelho. A motorista vai estar vendo os olhos da passageira e a passageira vai estar vendo os olhos da motorista. Vocês já perceberam isso quando andava de carro, alguma coisa assim? Já perceberam isso? Que quando Já. você vira assim para o retrovisor, você consegue ver o motorista. Sim, dá pra fazer isso com o celular, com a tela bem limpa e desligada, tipo, por exemplo, se eu quero saber se eu tô sendo seguida, levanto um pouquinho o celular, tipo, coloco no ângulo que dá pra ver como fosse um retrovisor de carro. Exatamente. Exatamente. É É uma exatamente a mesma pergunta. coisa. É exatamente a mesma coisa. Nos filmes de ação também, né? Os caras pegam o espelhinho assim para ver se tem alguém escondido. Tipo, ele está numa parede aqui, se ele quer ver se o cara tá lá do outro lado da parede, eles botam o espelhinho para ver se tem alguém lá, né? Eles fazem muito isso. É. E a... Porém, oi? Vá. Vá, é que eu tenho uma pergunta, mas pode continuar explicando. Eu ia falar que, como vocês podem ver aí nesse exemplo, é uma via de mão dupla, né? A motorista vê a passageira ao mesmo tempo que a passageira está vendo ela. Se as duas estiverem olhando para o espelho, cada uma vê a outra, né? Então, lá no filme de ação, quando quando o herói lá olha pelo espelho para ver se tem alguém atrás da parede, se ele conseguir ver alguém atrás da parede, a pessoa que está lá também consegue ver ele de volta, porque os raios de luz não são reversíveis, né? Não é um caminho de ida e de volta, mudando sentido. Então, se ele vê o inimigo do outro lado, o inimigo vai ver ele também. Então, é sempre bom pensar duas vezes antes disso. Eu sempre brinco assim com a minha sobrinha, porque eu sento no sofá lá da casa da minha sogra e o quarto dela fica assim, sabe? E tem um espelho na parede. Então, quando ela tá na cama, mexendo no celular, essas coisas, o rosto dela fica bem no espelho. Aí eu consigo ver ela do espelho e ela me vê também, certo? A gente fica conversando ou fazendo alguma coisa através dessa comunicação do espelho. Aí, se ela mudar a posição, eu já não vejo mais. E, consequentemente, ela também não me vê. Vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona esse princípio? Eu consegui, só uma dúvida. Como no exemplo que Samantha utilizou da refração nas pirâmides egípcias. Por exemplo, se o raio for divergente, ele bater no espelho, como vai ser a refração dele? Vai ser um feixe de linha reta, tipo, da proporção que ele estava quando bateu no espelho, ou ele vai continuar divergindo? É porque aí já entra num já na de tô doida. Em espelhos, certo? A gente não vai chegar nessa parte de espelhos, mas se isso aqui for um espelho, aqui um exemplo, né? Nessa imagem, se isso aqui for um espelho, ele vai refletir somente a quantidade de raios de luz que chegou nele, certo? Com a mesma direção. Ou seja, se ele pegou um raio paralelo, ele vai devolver raios paralelos, certo? Então, ele não muda a direção dos raios, certo? Porque ele só pega aquela porção. Se. Deixa eu tentar desenhar aqui no meio para ver se melhora essa ideia. Aqui vai ser nosso espelho, tá certo? Nosso espelho. Aí, se a gente pegar um ponto aqui que estiver produzindo um feixe divergente, então eles vão estar se afastando, né? Então a gente vai ter aqui o feixe se afastando, tá vendo? Eles vão estar saindo tudo desse ponto e o feixe vai estar se afastando, produzindo um cone. Porém, veja só que aqui no espelho só chegou esses dois, tá vendo? Aqui no espelho só chegou esses dois, então ele vai devolver esses dois. Ele vai refletir somente esses dois. E tá vendo que agora eles já não estão mais divergindo? Certo? Ele sempre vai Certo. devolver paralelos, certo? Ele sempre, porque ele redireciona, ele reflete
exatamente, se a gente passar uma linha normal aqui, vocês se lembram disso lá do primeiro ano? Linha normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Se eu passar aqui linhas normais, o ângulo do raio que incidiu tem que ser exatamente igual ao que refletiu, certo? Então, por isso que eles são sempre refletidos paralelos. Deu para entender? Super. Ótimo, deixa eu apagar esse negócio aqui para quando eu for salvar isso, não confundir tudo. Tá, beleza. Então, deu para entender o princípio da reversibilidade dos raios de luz? Pra mim deu. Alguém ficou em dúvida, gente? Quer que eu repita alguma coisa aqui? Não vai seguir. Por mim, tá tranquilo, professora. Eu lembro até que a senhora deu essa aula no presencial, né? Foi, essa aula já foi no presencial. Aí agora com o pessoal aqui só é 40 minutos, né? Então nunca dá para terminar. A gente vai fazer aqui só alguns exemplos do que a gente viu até agora, até esse momento, de ótica geométrica, tá certo? Então, desde lá da primeira aula de ótica até agora. Fazer esses exercíciozinhos para ver se vocês estão lembrando, como se fosse uma revisão. Vamos lá. As alternativas a seguir, entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Vocês se lembram o que é uma fonte primária de luz? Tem luz própria. É a alternativa D. É. É exatamente. Fontes primárias de luz são aquelas fontes que produzem a luz que emitem. Ou seja, uma fonte de luz está emitindo luz, tá certo? A diferença é, fontes primárias, ela produz essa luz que ela está emitindo, e a fonte secundária, ela reflete a luz de uma outra fonte. Ela emite luz também, ela ilumina também, porém ela não produz essa luz, ela vai estar refletindo de alguma outra fonte. Essa é a diferença entre as duas. Então, a gente vai procurar aqui, Samantha já disse, né, que é a letra D, somente fontes primárias. Aqui, fósforo é uma fonte primária, porque ele está produzindo por combustão a própria iluminação. O Sol, exatamente a mesma coisa. A Lua é uma fonte secundária de luz, porque ela reflete a luz do Sol, né? Aqui a B também não é, porque a gente tem a Lua, que é uma fonte secundária, e Júpiter também, um planeta, ele brilha à noite e tudo mais, mas ele também só está refletindo a luz do Sol, ele não produz a própria luz. Aí aqui uma vela acesa é uma fonte primária, o Sol é uma fonte primária, mas a Lua é uma fonte secundária, então também não é. E a letra D, a gente tem estrelas, um fósforo aceso e o Sol. Tudo bem, né, gente? Já disse isso também. Estrelas e Sol é a mesma coisa, mas a gente releva. Então, a alternativa correta é essa, porque é a única que todas os três exemplos a seguir, os três exemplos são fontes primárias de luz, certo? Vocês entenderam? Por que é a D? Sim, professor. Vamos lá. Considere uma fibra ótica distendida ao longo de uma trajetória sinuosa. Uma das extremidades recebe luz, que através da fibra sai pela outra extremidade. Note que a fibra não segue uma trajetória retilínea. Essa aparente violação dos conceitos de ótica geométrica a respeito da propagação retilínea da luz pode ser explicada por qual dessas quatro explicações aqui? Tá. Eu nem vou dizer que é a letra A.
favor, sem spoilers. Vocês sabem o que é uma fibra ótica, né? Ou não? Senão eu mostro para vocês. Vou pesquisar aqui. Acho que eu vou pesquisar no celular. Acho que dá para mostrar. Fibra ótica. Professor. Essa fibra ótica que tá para vender no Mercado Livre. Deixa eu só carregar, porque minha internet tá boa. Pra vocês verem aí. Tá vendo? A luz tá saindo daqui, ó. Daqui de baixo. E tá vendo como a fibra tá curvada? A fibra tá toda curvada e ainda assim a luz tá chegando aqui em cima. Aqui, ó, no topo dela, a luz tá saindo aqui em cima. Lembra que a gente viu? Tem uma imagem que ela tá mais curvada ainda. Ó, aqui como ela tá curvada, tá vendo? Tá bem curvada. Então, se o primeiro princípio da ótica geométrica diz que a luz se propaga em linha reta, por que é aquela curva na fibra ótica? O que é que acontece? Por isso que ele fala aí de uma aparente violação dos princípios da ótica geométrica. Vocês acham? Vamos ler as alternativas, né? Vamos ler. Vocês acham que a luz percorre trajetórias retilíneas no interior da fibra, sofrendo múltiplas reflexões na superfície da fibra até a saída? A luz no interior da fibra somente se propaga se a fibra estiver disposta em linha reta, ou seja, se a fibra curvar, a luz não se propaga lá, precisa estar reta. E que a luz sofre múltiplas refrações múltiplas durante sua propagação, havendo apenas uma reflexão total na saída, ou a luz no interior da fibra viola os princípios da ótica geométrica. Só para constar, né, gente? Isso aqui vocês podem anular já de cara. Nunca. Nunca viola. Nunca. Princípio é princípio e eles não são violados tão fácil assim. Certo? Então, o que acontece dentro da fibra ótica? Eu não me lembro quem foi que respondeu. Foi Fabio, né? É na letra A, porque ó, a gente tem a fibra ótica aqui, ó, curvada. A gente tem a fibra ótica curvada e dentro dela, ó, a luz vem, luz. E ela bate aqui na superfície, na camada interior da fibra ótica e ela é refletida. Bate aqui e reflete para cá. Aí bate para cá. Ela sofre múltiplas reflexões até sair da fibra ótica. Mas reparem que em cada reflexão dessa, cada vez que ela se propaga, ela está se propagando em linha reta. Estão vendo? Claro que esse desenho meu aqui está muito ruim, mas a luz percorre trajetórias retilíneas, ó, tá vendo? Tudo isso é linhas retas. Ela sofre múltiplas reflexões, se propagando em linha reta até conseguir sair da fibra, ou seja, os princípios da ótica geométrica não foi quebrado aqui dentro. Ela continuou se propagando em linha reta. A diferença é que na fibra ótica ela é feita de um material específico, revestido, ele é polido pelo lado de dentro, favorecendo aí essa reflexão da luz quando bate pela superfície interna, camada interna desse... Deixa eu parar aqui. Dessa fibra. Vocês entenderam, gente? Deu para entender? Por que que foi a alternativa A?
Deu sim, deu sim. Show de bola. Então, agora a gente vai ver. Gente, ainda tá errado isso aqui. Peraí. Eu vou arrumar esse negócio. Porque eu percebi que isso estava errado, gente, a semana passada. E eu esqueço de arrumar. Eu só percebo quando eu já estou apresentando. Porque eu deixei esse último quadrado, esse último aqui, ele aparecia 2 vezes, estava repetindo. Então, ó, a gente vai aprender agora sobre a formação das sombras, formação de sombras e penumbras, né? Aí diz, né, que a formação de sombras é uma consequência da propagação retilínea da luz. Ou seja, a formação de sombras e, consequentemente, os eclipses, eles acontecem por causa, como uma consequência, né, como uma aplicação da propagação retilínea da luz, lá aquele primeiro princípio da ótica geométrica. Professora, vai ser o mesmo assunto que a gente tratou em sala de aula? Exatamente. Exatamente. Porque lá em sala de aula, a gente não conseguiu, a gente chegou mais ou menos até aqui. Aí a gente vai concluir lá toda a parte dos eclipses. Aí, A porque a gente gente. viu eclipse, cores, as primárias e secundárias. Isso. É porque o pessoal que tá só. Vocês estão em sala de aula, mas tem gente que tá só no remoto. Aí, por exemplo, Samantha, tem pessoas que tá só no ensino remoto e no ensino remoto não deu para continuar, não deu para terminar tudo, entendeu? Aí tem que concluir esse assunto para eles poder responder a lista, né? Porque aqui tem 1 hora menos de duração do horário lá do presencial. Então não deu para concluir. Já era para a gente ter terminado, sim, a semana passada. E agora já era para a gente estar começando no próximo assunto, lá de eletricidade, né? Mas, como não concluiu, a gente tem que terminar aqui no remoto também. Então, a gente vai usar o teorema de Thales para determinar a altura dos objetos por semelhança de triângulos, tá certo? Essa é a primeira aplicação da propagação retilínea da luz. Veja só. A luz, aqui, né, essas setinhas, se propagando em linha reta. Elas são paralelas, certo? Uma à outra. Então, por causa disso, por causa desse paralelismo aqui desses raios, desses segmentos de reta, a gente consegue aplicar o teorema de Thales para a gente conseguir fazer mesmo, né, a relação de semelhança desses triângulos. Que diz o quê? Que eu tenho aqui esse ângulo, certo? Eles são iguais, porque esses segmentos de retas são paralelos uns aos outros. Então, a gente tem aqui a sombra desse poste, por exemplo, e a altura dele. A relação entre altura e sombra vai ser igual à relação de sombra do prédio, né? E da altura dele. Vai ser igual, a mesma coisa. Então, aqui, essas alturas, essas duas alturas aqui, peguei rápido. A altura H, Hzinho, e a altura Hzão, nessa fórmula que eu fiz lá da matemática, é o nosso cateto oposto. Porque aqui a gente tem um ângulo, cateto oposto, o cateto que está de frente para o ângulo, vai ser a altura do nosso corpo, né? No caso, ou prédio ou poste. O cateto oposto vai ser as alturas. E o cateto adjacente, que é aquele cateto que está grudadinho no ângulo aqui. Então, o cateto adjacente vai ser as sombras no solo, certo? Vocês estão entendendo até aí? Silêncio. Tá dando para entender. Tá certo. Então, aqui, a gente diz que essa relação aqui, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, dos dois triângulos são iguais, certo? Só que, nesse assunto, quando a gente trazendo isso para a física, saindo lá da matemática e vindo para a física,
A gente não usa os termos cateto oposto e cateto adjacente. A gente usa os termos de altura, certo? Altura e sombra. Então, a altura maior, que é a altura do prédio, dividido pela sombra maior, cateto oposto pelo cateto adjacente, é igual à altura menor dividido pela sombra menor. Cateto oposto e cateto adjacente do triângulozinho menor. Então, ó, sempre vai ser essa relação. H sobre S, altura dividido por sombra. Quando a gente está falando do maior, tudo junto, Hzão e Szão. E quando a gente estiver falando do triângulozinho menor, Hzinho e Szinho, tá certo? Essa é a fórmula que a gente vai usar nos próximos 2 exemplos aí na frente. Vamos olhar de novo. Gente, a aula já acabou. Meu Deus. Ou seja, não vai dar para terminar essa aula de novo. Vou só terminar esse exemplo e vou lançar a lista de frequência para vocês, tá certo? Então, um aluno desejando determinar a altura de um edifício, ou seja, ele quer saber essa altura aqui, né, o H, a altura desse edifício, mediu o comprimento de sua própria sombra e da sombra do edifício, formadas em um mesmo piso horizontal. O chão, né, o som. Para sua sombra, obteve o valor de 60 centímetros e para do edifício 5,4 metros. Sabendo que a altura do aluno é de 1,6 metros, né, 1,60 m, determine a altura do edifício. Então, ó, se a gente passar linhas retas e paralelas, aqui, muito reta, isso aqui saiu. Então, a gente vai ter as sombras. A sombra do edifício é essa aqui, e a sombra do aluno é essa, certo? Então, aqui ó, a gente tem a altura dele e aqui a altura do edifício. Então, vamos aqui para os nossos dados. Aqui para os nossos dados. A fórmula que a gente vai usar é essa. A altura maior pela sombra maior, dividido igual à altura menor, dividido pela sombra menor. Então, ó, a gente quer achar a altura do edifício. A gente quer achar esse. Né? A gente quer achar esse. Então, a gente precisa saber os outros 3. Então, eu preciso saber a sombra do edifício, eu preciso saber a altura do aluno e eu preciso saber a sombra dele também. Então, a gente vai aqui para o problema, né? Ele disse que para sua sombra obteve o valor de 60 centímetros. Ou seja, a sombra do aluno é 60 centímetros. Aqui, 60 centímetros. E a sombra do edifício é 5,4 metros. Então, a sombra maior aqui é 5,4 metros. E disse que a altura do aluno é 1,60 m, ou seja, isso aqui é 1,60 m. Aí, né, eu acredito que essa altura do campeonato vocês já devem ter percebido que as unidades estão erradas, né? Tem metro, metro e centímetro. A gente precisa converter. Para sair de centímetro e ir para metro, igual às outras 2 unidades, a gente divide esse valor por 100. Então, esse S a gente vai usar como sendo 0,6 metros, certo? Então, agora é só substituir aqui na fórmula, certo? Antes, como a gente quer achar a altura do edifício, eu vou pegar o valor da sombra do edifício e passar para o outro lado multiplicando, né? Estava aqui dividindo, passou para lá multiplicando. E essa fórmula agora vai ficar aqui a altura do edifício que a gente está procurando. Vai ser a altura do menino dividido pela sombra dele, vezes a sombra do edifício, tá certo? Então, vamos substituir.
A altura do aluno é 1,60 m. A sombra dele, em metros, é 0,6. Aí, vezes a sombra que ele mediu para o edifício, que é 5,4. Então, vamos lá. H vai ser igual. Agora, a gente vai dividir. 1,60 dividido por 0,6. A gente vai chegar em 2,7. Aí, vezes 5,4. Quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai chegar em 14,4 metros. E essa vai ser a altura do edifício que ele estava tentando identificar. Essa altura aqui do edifício, toda essa altura, vai ser de 14,4 metros. 14 metros e 40 centímetros. Eu vou encerrar, certo? Vou ir lá para o fim do slide. Tem muita coisa ainda para a gente fazer, mas não vai dar tempo. Só para eu interromper a gravação, né? E a gente poder mandar a lista de frequência.